paz a todos que estão já em contato conosco e aquelas pessoas que participarão assistindo posteriormente. A nossa live hoje, ela tem como tema a lei da herança e a lei da responsabilidade. Está conosco o pastor Luiz Ralph, ele vai se apresentar. Pastor, agora é contigo, por favor, fale seu nome, a igreja que o irmão pertence. Amém. Meu nome é Luiz Ralph, eu sou pastor da igreja congregacional Beth Shalom, no Rio de Janeiro, no bairro de Bento Ribeiro. Estou no quarto do meu filho, fui ali pagar aquela luz, porque tem 2 lâmpadas aqui, acho que é a iluminação acho que melhorou agora, né? Mas então, é isso, eu sou pastor já há alguns anos, é bastante tempo, né? A gente está no ministério. Eu comecei minha jornada em 1981, trabalhando com implantação de igreja e com missões urbanas. E nós fomos da mesma igreja, né, Lucília? Lá atrás, não tem muito tempo, não, tem algum tempinho, né? Tem um tempinho. Mas é um prazer estar aqui. Lucília é uma mulher de Deus, faz um trabalho de excelência. Eu tive a honra de fazer o casamento. Sim. Seu casamento. Sim, foi uma bênção. Foi então, muito bom, né? Temos aí esse tema importante para nós, a lei da herança e da responsabilidade. E esse tema está relacionado à cura interior e libertação. Como os irmãos já devem estar acompanhando, o meu Ministério de Cura Interior e Libertação está com os vídeos de acesso aos irmãos pelo meu canal Lucília Maria, Ministério Edificando Lugares Assolados. E nós vamos começar ouvindo um pouquinho o pastor Luiz Ralph sinalizar, afinal, pastor, o que é cura interior e libertação? O que é isso? Qual é a diferença de uma situação de cura interior e libertação? O que o irmão pode nos falar a respeito? Cura interior é tua área, né? Mas, assim, de um modo geral, falo que Lucília é uma psicóloga, uma profissional que trabalha, né, com o psique do ser humano. A gente tem caminhado já há bastante tempo e aprendido, né, que patologia não é só doença física. A gente tem uma série de doenças físicas, a gente vai no médico. Aliás, é bom até a gente falar disso aqui. Vou puxar um pouco a brasa para a tua sardinha, porque existe, né, um preconceito, às vezes, das pessoas dizem assim, não precisa de psicólogo, isso não tem nada a ver, né? Mas a gente sabe que não é assim. Existem coisas que, às vezes, nos afetam e que vão produzir doenças físicas. Estou chovendo uma olhada para você aqui, mas só para também dar uma visão pastoral. E é importante quando a gente consegue separar uma coisa da outra, tá certo? Eu quero fazer até um protesto aqui, porque às vezes eu já vi colegas pastores falando que a igreja não precisa de Freud no púlpito. Não se trata disso, não se trata de querer trazer a psicologia para o altar. A gente sabe que quem cura é o Senhor, a gente sabe que o poder é o Espírito Santo e que se Deus não fizer nada é perda de tempo, né? Mas quando a gente tem ferramentas para poder diagnosticar patologia emocional, psicológica, assim como os médicos fazem. Os médicos não fazem uma investigação, você chega lá e diz, estou com dor de cabeça, né? Chega lá e diz para o médico assim, estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser fígado, pode ser uma enxaqueca, pode ser pressão alta. Se a minha pressão, por exemplo, passar de 16, eu já tive crise de pressão, a minha pressão, se ela chegar a 16,
e a mínima subir um pouquinho e for a 10, a minha cabeça começa a latejar. Eu já Sim. tive uma crise de pressão alta em que o recurso que o meu organismo usou foi o vômito. Eu vomitei para a pressão abaixar. Então, assim, quando aparecem os problemas na vida da gente, a gente tem que investigar, e às vezes tem origem que é orgânica, que é física, muitas vezes a gente vai encontrar um peso espiritual, uma perseguição espiritual, uma ação demoníaca propriamente dito, e aí a pessoa vai sentir uma série de coisas, né, que ela não entende, e vai aparecer no próprio corpo a doença. O papel do líder, do pastor, do homem de Deus, da mulher de Deus, né, do conselheiro, é tentar descobrir a origem dessas coisas, né? A psicologia usa o que se chama de anamnese, é um trabalho que você faz de investigação para identificar aonde está a origem das coisas. E na parte espiritual, a gente chama de mapeamento. Nada mais é do que uma anamnese espiritual. Você vai investigar porque a pessoa apresenta lá uma série de coisas e ela às vezes não sabe o que é. E eu, assim, na minha vida particular, na minha vida ministerial, perdão, particular não, na minha vida ministerial, eu tenho aprendido muito com o aconselhamento. E Lucília, eu já fiquei com uma pessoa 5, 6, até 7 horas. Sim. Mas o resultado foi super positivo. Glória a Deus. Porque a gente virou a vida da pessoa do avesso, assim, no bom sentido. A gente foi cavucando, e às vezes a pessoa mesmo, ela começa a falar de uma coisa e aí você, pelo Espírito, aí é o Espírito Santo, aí eu volto a dizer, porque é o Espírito Santo, né, que vai te dando direção e você começa a catucar, e daqui a pouco você descobre. Né? Então, assim, falar sobre cura interior, né, e libertação, é importante entender que uma coisa, muitas vezes, está influenciando outra. Nem sempre, né? O problema é espiritual. E o líder também tem que saber disso para você não espiritualizar o que é físico, orgânico e natural e também não naturalizar o que é espiritual. E às vezes você está lidando com forças demoníacas e querendo tratar como se fosse doença. Então, esse é o nosso desafio. Ok. Então, só para favorecer as pessoas que não estão diretamente ligadas ao Ministério de Cura Interior e Libertação, existem 2 vídeos específicos no meu canal, Lucília Maria, Ministério Edificando Lugares Assolados, a respeito. Mas cura interior, na verdade, são as feridas, as mazelas que são acarretadas na nossa vida ao longo das situações que nós vamos vivendo e vão nos incomodando, nos machucando, nos magoando e que precisam ser curadas. Todas essas feridas precisam ser curadas. Libertação é quando nós identificamos uma fortaleza, palavras de maldição que nós ou recebemos ou dissemos a alguém que precisam ser renunciadas, canceladas no mundo espiritual. E daí o tema de hoje, que fala sobre a lei da herança. Lei da herança nos lembra família. E nós convidamos a cada um que esteja agora acessando a live e estarão acessando posteriormente, que estejam atentos às questões da sua família, estejam sensíveis a identificar situações na sua família. Então, pastor, o que seria a lei da herança e a lei da responsabilidade? Vamos lá. Só antes de eu falar especificamente, eu lembrei de uma experiência. Eu acho que as experiências elas são boas para alimentar a conversa, para dar força para o que a gente está falando aqui.
Eu fui pastor em Barra do Piraí durante 3 anos, de 96 a 99. E numa noite, né, nós chegávamos lá, passávamos o final de semana, voltávamos para o Rio de Janeiro, e eu me lembro que num sábado, uma vizinha de frente nos procurou porque a sua irmã estava endemoniada. E lá fomos nós. E foi uma coisa, foi uma experiência muito pesada, porque, obviamente, que endemoniamento já é uma coisa assim, muito ruim, né? O estado que a pessoa fica. Mas o que acontecia? Ela estava toda travada, toda trancada. E nós começamos a orar e ministrar para aquele demônio sair. E o demônio saía. Daí a pouco ele voltava. E aí ele saía, e daí a pouco voltava. E ficava aquele entre e sai. E aquilo começa a te angustiar, porque existe todo um peso espiritual envolvido, é uma coisa desgastante, é extremamente cansativo. Demônio é espírito, então não cansa, a gente é humano, né? E eu fiquei com aquela mulher até às 6 horas da manhã, eu virei à noite com a família, e conversando, eu fui descobrir aquela mulher, ela era uma serva de Deus. Então, já vou adiantar aqui, já vou botar pimenta no negócio, porque perguntam assim, pastor, crente fica endemoniado? Então, já estou te dizendo, serva de Deus, vivendo na igreja, tinha vida como todo cristão vive, certo? Mas, assim, ela tinha um problema sério, uma raiz de amargura, porque o marido colocou uma mulher em casa para ser empregada e depois transformou a mulher em empregada e a empregada em mulher. O pai havia quebrado um taco de sinuca na sua cabeça. Ela tinha um problema emocional. E o que acontece? Você, quando lida com uma pessoa num caso desse, ela tem uma raiz de amargura por onde os demônios se alimentam e se aninham, né? Por isso que o nome é endemoninhado. São ninhos de demônios que aproveitam uma raiz de amargura. E aí a gente faz até aqui uma colocação, porque você vai entender que existe um problema de cura que precisava acontecer para que ela pudesse ser liberta. Sim. Eu não consegui, assim, é frustrante, porque normalmente a gente fala, né, sob o ponto de vista romântico, aí Deus operou e foi liberto. Eu fiquei frustrado porque eu estava numa outra cidade, no outro dia eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro, mas eu já estava alinhando um projeto, um trabalho. Tem uma amiga nossa que é mulher de Deus e ela é psicóloga, ela ia me ajudar no processo. Só que aí a família não satisfeita, né, porque assim, pastor não deu resultado, vamos buscar ajuda de outro. Aí, quando foi à tarde, eu estava organizando isso, eu tinha que voltar para a igreja para terminar a programação, vim embora para o Rio de Janeiro, mas na segunda-feira eu já estava empenhado em resolver, porque eu não ia deixar a coisa pelo meio, certo? Mas aí eu encontrei uma das irmãs na parte da tarde, aí ela disse para mim assim, pastor, levei o pessoal da Universal, estava assim de demônio, ó, saiu tudo, ela levantou, fez café, serviu todo mundo, eu fiquei ouvindo, interessante, poxa, que bom. Aí, daqui a pouco, eu só olhando, né? Eu falei assim, eu já sei onde isso vai chegar. Aí eu perguntei, e agora, como é que ela está? Pastor, ela agora está meio moada, está pelo canto. Eu fiquei olhando, eu falei assim, pensei, agora chama de novo lá e coloca a mão de novo, porque vai sair tudo de novo. Eles estão brincando de ciranda, cirandinha. E é isso que vai acontecer. Se você não ataca o problema, meu filho, não adianta você ficar tomando Tilenol. Ou você trata do problema, ou você vai ficar perdendo tempo. É muito sério. Então, a gente começa a compreender melhor que, na verdade, o processo de libertação nem é necessariamente um processo de expulsão de demônios. Não, é sintoma. Demônio é sintoma. Demônio não é causa. É um processo de, na verdade, de limpeza, de santificação que precisa acontecer na vida de quem é nova criatura. Mas, além da herança,
ela fala um pouco para nós, ou ela fala muito para nós sobre família. Então, pastor, o que seria a lei da herança, então, para a gente entender melhor, e a lei da responsabilidade? Dentro desse tema, eu tenho aprendido o seguinte: eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas vezes eu converso com filhos de crente que estão afastados, não é? E às vezes eu ouço, né, assim, mas eu estou assim por causa dos meus pais. Meus pais são responsáveis por isso. Tem uma pessoa que me vem à mente, muito, muito claramente agora. Esse rapaz hoje é usuário de maconha, faz apologia ao uso de maconha, mas foi criado na igreja por pais cristãos comprometidos, e aí ele começa a extravasar uma série de frustrações que ele teve na família. Eu acompanho porque é uma família próxima. Sim. Mas aí você precisa entender que, obviamente, que a nossa história de vida, ela explica muito das nossas realidades, né? Você vem de uma construção, né? Você tem pessoas que vêm de uma família estruturada, eu costumo dizer assim, veio de primeira classe, né? Você nasceu numa família com pai, com mãe, com irmãos, aonde há respeito, aonde existe amor, aonde existe cumplicidade, companheirismo, cuidado, afeto, amor. Você vai ter problemas, mas emocionalmente você está muito mais estruturado e preparado para lidar. Agora, essa não é a realidade da maioria de pessoas. Existe uma estimativa, eu falo estimativa, porque se eu vou falar em números aqui e eu não vou ter tempo, assim, a gente não vai ter como embasar, pesquisa tal, mas existe uma estimativa de que 30% da população dos brasileiros não tem nem o nome do pai lá na certidão de nascimento. Então, você tem famílias onde o indivíduo ele nasce sem a figura do pai, às vezes a mãe, ele tem irmãos por parte de mãe que teve vários homens, às vezes foi criado por avós. Eu tenho uma irmã na igreja que foi criada em orfanato. Então, assim, essas histórias, elas explicam uma série de comportamentos e uma série de situações que, às vezes, vão impactar a vida da pessoa, o desenvolvimento psicológico, emocional, né? Até a questão do relacionamento com Deus, porque pessoas que tiveram uma relação traumática com o pai, quando você vai falar para elas que Deus é pai, aquilo não bate legal. Então, é uma questão que explica, mas isso, ainda que seja assim, que imagine um quadro bem terrível, um quadro bem complicado, e é possível que nós tenhamos pessoas nos assistindo aí que tenha vindo de um histórico familiar muito complicado. Sim. Ainda assim, isso não tira de você a responsabilidade por suas escolhas. Sim. Então, quando você fala de herança e responsabilidade, existe explicação para que você seja quem você é. O seu contexto, a sua história de vida, a história que você tem por trás de você, ela explica muito da sua condição hoje, dos seus porquês. Mas isso não tira de você a responsabilidade pelas escolhas que você faz. E muitas vezes o que eu encontro são pessoas culpando o pai e a mãe por isso e por aquilo. Então, basicamente, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar a questão da lei de herança e responsabilidade. Tá certo? Sim. Eu estava relendo um dos capítulos do livro O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marcos Cote, né? Conhecido como Cote, e eu separei alguns trechos para nós conversarmos. E ele sinaliza logo no iniciozinho as brechas espirituais deixadas pelos pais geram consequências e influências nas sucessivas gerações. Então, a lei da herança tem a ver com o que nós recebemos de legado dos nossos tataravós, avós, dos nossos pais. E ele continua sinalizando que é importante esclarecer que os filhos levam a consequência e não a culpa
do pecado dos pais. Sim. Então, cabe aqui, para quem está nos ouvindo e quem nos assistirá posteriormente, cabe elucidar que a herança espiritual são aquelas situações difíceis, pecados e iniquidades que nossos avós, nossos pais cometeram e que refletem em nós como influência. Então, vem sobre nós como consequência. Nós não herdamos a culpa. A culpa, quem fez, responde por ela. Nós herdamos a consequência. E é interessante, pastor Alckmin, que o pastor Cote, ele cita, por exemplo, que uma pessoa muito envolvida com jogos, com a jogatina, e que perde todo o dinheiro e vai à falência, o filho que nasce dessa relação já nasce na pobreza. E esse filho não fez absolutamente nada para nascer na miséria. Isso é fruto de uma consequência do pai. Então, se temos uma mãe com alguma doença física mais séria e ela gesta, esse bebê pode nascer já com consequência desse processo. Mas eu acho interessante, pastor, só para sinalizar biblicamente, a Bíblia fala em Êxodo, nós temos aí Êxodo 20, o verso 5, um texto conhecido das pessoas que trabalham com libertação, que diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a parte ruim dessa história, fruto de pecado, de iniquidade, a palavra nos garante que Deus visita até a terceira e quarta geração. Mas é interessante, então isso é herança espiritual. É visita de algo que foi feito na terceira e na quarta geração, mas que eu recebo por consequência e por influência. Mas é interessante que o texto de Ezequiel 18, 20, parece dizer o contrário. Ezequiel 18, 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Achei muito interessante, porque queria que o irmão falasse um pouquinho disso, depois eu vou também sinalizar a minha forma de pensar, mas eu queria que o irmão falasse. Visito a iniquidade até terceira e quarta geração dos que me aborrecem. A alma que pecar essa morrerá, e o pai não vai levar a iniquidade do filho nem a do pai. Temos uma contradição ou não? Não, de jeito nenhum. Eu queria acrescentar esse texto, Deuteronômio 5, do 9 ao 10. Ele vai repetir o que você falou. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí ele complementa dizendo assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, obviamente que o pecado dos pais, e, por exemplo, quando você fala dos 10 mandamentos, né, você tem no verso 20, no verso 25, eu tenho ele em Números também, 14:8, e ele está falando sobre os pecados da idolatria. Então, obviamente que para cada tipo de pecado existe um demônio de natureza correspondente que vai perseguir a vida do indivíduo até que haja remissão. Eu costumo dizer o seguinte... Então, nós estamos falando agora, e para esclarecer as pessoas, né, que estão ao acesso da nossa live, que existem espíritos familiares, ou seja, correspondente àqueles pecados que foram cometidos, iniquidades, e que visitam terceira e quarta geração.
E da É, parte positiva, até 1000 gerações. A bênção até 1000 gerações. obviamente que é como Deus dizendo assim, olha, seus pais fizeram, trouxeram essa consequência, mas você não precisa viver nos pecados dos seus pais. E eu ainda trago sobre você a promessa que se você escolher andar nos meus caminhos, a bênção que eu vou trazer sobre você, ela vai se sobrepor, vai sobrepujar Glória a tudo Deus. aquilo que os seus pais fizeram. Não, não, a Glória a gente não Deus. tem como fugir. Os pais, eles trazem sobre os filhos heranças de toda sorte, e as espirituais, porque os pecados praticados, eles liberam a perseguição espiritual. Você falou sobre espíritos familiares. Aí aqui a gente fala, por exemplo, uma expressão que se usa muito sobre maldição hereditária, né? Eu não gosto dessa expressão, eu diria perseguição espiritual geracional, quando não há remissão, entende? Sim. Até que haja remissão. E aí também a gente precisa dizer que demônio não tem medo de grito, brado, isso não tem. O diabo ele só vai parar, ele só vai ser tolhido, impedido de continuar implementando os seus planos diabólicos numa família, numa linha geracional, quando houver remissão. Então, quando a gente confessa o pecado, e a gente tem várias experiências assim. A gente tem, por exemplo, a oração de Neemias no capítulo 1, quando ele recebe do seu irmão o relatório, e ele vai dizer assim, Senhor, nossos pais pecaram. E ele se coloca como um intercessor geracional. Ele está clamando por misericórdia. Né? Sim. Ele está clamando por misericórdia. Você citou Ezequiel 18, e ele diz assim, os pais comem uva verde, e os dentes dos filhos embotam, ou seja, as uvas verdes têm aquela cica, né? Quem já comeu fruta Sim. verde, que fica com aquela cica agarrando, ele usa essa figura de linguagem. Mas em Jeremias 31:19, Jeremias vai citar isso porque Jeremias está anunciando a desgraça que Israel viveria por causa do pecado, e o povo vai dizer, nossos pais fizeram e a gente que paga o preço. Só que quando você continua em Jeremias, no 44, você vai ver o ápice da intransigência, porque Sim. Neemias vai provar que o pecado não era apenas dos pais, eles estavam praticando idolatria. E Neemias, quando confronta a idolatria, e ele diz assim, vocês estão queimando incenso à rainha dos céus. E aí você vai ver assim, o ápice do absurdo. Eles vão dizer, não aceitaremos a palavra que você nos diz da parte do Senhor. Voltaremos e queimaremos incenso à rainha dos céus. Então, ó, é só assim para a gente colocar, porque assim, as coisas acontecem. Se houvesse arrependimento, se aquele povo se colocasse de joelho e reconhecesse o pecado que tanto seus pais haviam praticado e que eles estavam vivendo nas mesmas práticas, Deus não teria destruído. Ele fala isso para Ezequiel 22:30, procurei um que se colocasse na brecha, mas não encontrei ninguém. Se tivesse um, não teria destruído a cidade. Então, nosso Deus é um Deus de justiça. O Sim. pecado que os nossos pais praticaram, eles vão trazer consequências na nossa vida até que a gente dê um basta. Sim. Entende? Por isso que a gente precisa conhecer a nossa história, nós precisamos conhecer as nossas origens, as implicações espirituais das quais os nossos pais se envolveram. Você falou do COT, eu fiz a escola EFOL lá em Curitiba em 2006, e foi um start para mim, porque ali eu entendi a história da minha família, se descortinou completamente. Eu entendi a minha história totalmente. A gente teria que marcar Sim. uma live para falar sobre a minha história, porque assim, minha mãe teve eclampsia, desenvolveu loucura, e uma série de coisas, né? E, enfim, mas assim, quando a gente olha para a palavra de Deus falando da visitação, quando Deus fala da maldição do pai nos filhos, ele está falando para o homem que ele pensasse muito, porque eles eram muito preocupados com a questão da manutenção do nome da família.
Você pode ver que na antiguidade eles tinham essa preocupação. E quando Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar a terceira e quarta geração, é para trazer peso de responsabilidade sobre eles. Mas, obviamente, que seria uma injustiça Deus negar o seu favor para que alguém de uma geração seguinte, daquele que praticou iniquidade e venha se arrepender e se lembrar do Senhor, pudesse alcançar dele misericórdia. E Sim. O próprio texto de Ezequiel 18, você vê ele falando isso. A alma que pecar é essa que vai morrer. Ele fala, se o homem pratica a justiça e de repente ele se torna um perverso, Ezequiel vai falar, não vou me lembrar da justiça que praticou. No seu pecado ele vai morrer, seu sangue vai cair sobre sua cabeça. Agora, esse mesmo homem gerou um filho que buscou a Deus, que buscou a Deus por arrependimento, por amor e se dedicou ao Senhor, a Bíblia diz, ele vai viver, essa alma não vai morrer, porque praticou justiça. Ele não levará o pecado dos seus pais. É isso. Então, facilitando o entendimento das pessoas, dos irmãos, de todos que estarão ao acesso dessa live, facilitando o entendimento, temos o seguinte: a Bíblia fala sobre a lei da herança dos espíritos familiares. Por exemplo, há um outro texto em Lamentações 5:7 que diz: nossos pais pecaram e já não existem, os pais já haviam morrido, e nós levamos as suas iniquidades. Então, o pastor Cote, ele cita nesse mesmo livro, O Avivamento do Odre Novo, ele cita o seguinte: resumir os problemas presentes apenas em virtude do comportamento hereditário é um erro. Mas outro erro muito grave é ignorar. Então, a lei da herança, ela traz consequência e ela traz influência. Mas por mais que eu tenha influência familiar do mal, eu escolho se eu vou ou não agir daquela maneira. Então, por exemplo, uma família que tem um histórico de adultério, que infelizmente é muito encontrado em muitos casos. Uma família em que houve lá atrás um caso de adultério e isso veio se renovando de épocas em épocas dentro da mesma família. Então, a consequência do adultério, a influência geracional, ela existe. Só que eu tenho a minha escolha de ceder ou não aquela situação. Então, quando eu cedo e quando eu peco, eu não só abro legalidade para a minha posteridade, para os meus descendentes, como eu respondo por aquilo que eu fiz. Então, eu recebo a influência geracional, que é a lei da herança. Nós não herdamos apenas características físicas e bens materiais, herdamos também as questões espirituais, sejam de bênção ou não, mas eu respondo pelo que eu fiz. Por isso, eu não herdo a culpa dos pais, dos avós, enfim, eu herdo as consequências. Pastor Ralf, essa conversa me faz muito lembrar sobre Davi. Então, Davi, que é bem clássico e é bem fácil até, eu acho, de falar um pouco sobre ele. Davi, na verdade, ele peca, ele adultera, o filho, a gravidez acontece em Batseba, enfim, ele faz isso tudo escondido, até que o profeta se pronuncia e leva uma palavra de Deus, conta uma história para a ovelha dormir, né? E ele, quando o profeta fala a história, Davi fala: esse homem precisa morrer, esse homem deve morrer. O profeta diz: esse homem é você. E ali ele se arrepende, ali ele se dá conta do erro dele e pede que a vida dele seja poupada. E é interessante o que Deus fala através do profeta. O profeta sinaliza para Davi: certamente você não morrerá,
Mas o que você fez escondido, seus filhos farão à luz do dia. E a espada, porque ele teve responsabilidade da morte de Urias, então, que era o marido da Batseba com quem ele adulterou. A espada jamais se apartará da sua casa. E a gente vê essa consequência aí na vida dos filhos. Eu também não uso bênção e maldição hereditária. Eu prefiro usar a linguagem da pastora Tânia Tereza, heranças espirituais. Muito bem, pastor. Essa questão, então, da visitação da iniquidade nos pais, nos filhos, eu também anoto aqui, embora deixa eu fazer uma parte, porque você citou Davi, sim. E tem um fato aí que eu já ouvi e que eu acho que a gente precisa tocar. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, olha, Davi adulterou e pediu perdão, Deus perdoou, né? Depois Absalão vai ter relação com as mulheres de Davi no terraço, à vista de todo o povo, e a espada não se afasta da casa dele. Mas presta atenção, porque alguém já disse para mim assim, então é melhor pecar e depois pedir perdão a Deus, né? Porque assim é uma visão carnal humana, mas absurda, mas eu já ouvi isso. E só para a gente dar uma exata noção do que acontece, Davi não fala só esse homem deve morrer. Ele cita a lei para o profeta e diz que ele restitua 4 vezes mais, porque ele está contando a história da ovelhinha que foi tirada do seu vizinho, que tinha uma única ovelha. E o profeta Natan não conta aquela historinha ali para enfeitar, não. Ele estava com medo, ele não sabia o que ele ouvia. Ele não chega lá com o dedo em risco dizendo, tu está em pecado, tu tem que se arrepender. Se o rei resolve passar-lhe a espada, então ele conta essa história preparando o terreno. Ele estava com medo. Quando ele fala restituir 4 vezes, é verdade, Deus perdoou. Só que ele perdeu 4 dos seus filhos. O filho que nasce do pecado morre. Depois ele vai ter um filho que vai cometer incesto com a própria irmã, que é Aminon, morre. Sim. Depois Absalão morre e Adonias morre. Ele, antes de morrer, ele viu a morte dos seus 4 filhos. E é bom que frise isso. Deus perdoa pecado, mas as consequências nós vamos ter que arcar sempre. Tá certo? Então, é bom que se diga isso, porque às vezes as pessoas ignoram a questão das consequências. Pastor, Deus perdoa pecado? Perdoa. Imagina um criminoso, alguém que está preso porque praticou crimes, e você vai dizer, o cara matou, roubou, agora é crente. Por mais absurdo que seja, isso é uma realidade, porque quem aceita Cristo de verdade vai receber o perdão de Deus, mas os crimes praticados, eles terão que ser respondidos à sociedade. Então, qualquer pecado que eu cometa, ele trará sobre a minha vida ou sobre a vida de pessoas que estão ligadas a mim consequências. Eu tenho que ter a noção muito clara disso. Sim, é muito importante a gente frisar, talvez realmente como estamos tentando fazer, com exemplos para clarear melhor o que nós queremos dizer para as pessoas que estarão ao acesso da live. Deixa eu falar mais uma coisa aqui sobre Davi, porque você citou Davi. Eu me lembrei de uma experiência que Davi vivenciou. A gente está falando sobre herança, não é? Sobre as leis da herança. Quando Israel entrou na terra de Canaã e Deus mandou que o povo destruísse todos os habitantes da terra, houve um povo na terra, você vai lembrar dos gibeonitas. Os gibeonitas se disfarçaram como se eles vivessem longe. Isso está lá em Josué, acho que capítulo 9. Agora a gente não vai ter tempo para estar olhando aqui, para poder passar, porque o tempo aqui é curto. E eles vão propor uma aliança com Israel, e a Bíblia diz que Josué não consulta o Senhor e faz aliança. Então agora, quando ele descobre que os gibeonitas eram residentes, e aí o Senhor vai chamar a atenção dele, agora você não vai poder matá-los. Aí ele bota eles para fazerem serviço forçado, rachadores de lenha, né? Vão carregar água, só que as gerações se passam
e o que vai acontecer em Israel vai ser influenciado exatamente porque na distribuição da terra, as tribos não se preocupam com os detalhes, né? Deus não queria que nenhum povo pagão estivesse na terra para que, com o passar das gerações, eles recebessem as influências espirituais, que é o que vai acontecer e é o que vai levar Israel para o cativeiro, exatamente isso. Sim. Mas no caso dos gibeonitas, quando chega Saul, Saul vai e manda matar os gibeonitas. E aí no capítulo 21 de 2 Samuel, vai acontecer no reinado de Davi, Saul já tinha morrido, a terra se torna estéril e não produz nada. E Davi vai orar. E o Senhor fala para ele assim, é por causa do sangue dos gibeonitas que Saul derramou, quebrando uma aliança. Aí o que Davi faz? Chama os gibeonitas e fala assim, o que vocês querem? Aí eles falam, não queremos nada contra ninguém, nos dê 7 homens da casa de Saul, porque ele não deu a gente chance de nos defendermos. Davi entrega 7 homens da família de Saul, eles são enforcados e mortos. Aí depois que esse fato acontece, você vai ver no final do texto dizendo assim, e a terra se tornou favorável, por quê? Porque a culpa foi retirada, o pecado foi remido. É importante entender isso. Sim, que importante essa palavra, pastor. Eu separei aqui também uma outra frase que diz o seguinte, podemos conviver com uma maldição a vida inteira, independentemente Sim. do fato de sermos salvos. E aqui é outro dado muito importante para todas as pessoas que estão e estarão ao acesso dessa live. Porque quando nós recebemos a Jesus, naquele momento de confissão de pecado, de que recebemos a Jesus no nosso coração, naquela hora o nosso espírito é recriado e nós somos salvos. Então, temos Jesus, recebemos Jesus, somos salvos, mas ainda não estamos totalmente libertos. Né? O pastor Cote, ele diz que se naquele momento, um segundinho depois que a pessoa se salvou, a gente disser que acabou o problema dela, nós estamos enganando essa pessoa. Por quê? Ela é salva naquele momento, ela é uma nova criatura, ela não vai fazer mais, ou pelo menos vai tentar não repetir os pecados que ela fazia na sua vida, mas ela precisa o quê? De santificação, ela precisa desenvolver a sua salvação, que nada mais é do que o processo de santificação, de limpeza, de pureza, de renúncia. A gente está falando de herança, e eu até anotei aqui por minha conta, embora eu tenha herança espiritual, eu tenho a escolha de renunciar à herança. Se essa herança da minha família não é boa, se essa herança que eu identifico na minha família, ela não é uma herança abençoada para mim, eu tenho como renunciar essa herança. O que o irmão entende por renunciar à herança? Sim, a Bíblia fala, Paulo vai falar, que as armas da nossa milícia não são carnais. Não é o esforço humano, não é no intelecto, né? São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós temos que se utilizar disso. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Sim. Né? Então, a gente tem que crer que a nossa confissão sincera, verdadeira, ela é genuína. Eu só quero colocar assim, mais um sal aqui na ferida de todos nós, porque quando a gente fala dessas coisas, normalmente a gente tende a falar como se nós estivéssemos de fora olhando para um quadro, né? E eu quero te dizer, assim, você que está aí assistindo a gente aqui,
que essas coisas elas precisam ser compreendidas dentro da nossa realidade. Sim. Quando eu fiz a IFOL em 2006, a ficha que caiu para mim, e eu me lembro de comentar isso, estávamos sendo ministrados, na época eram várias pessoas, mas nesse dia o Cote estava falando, e eu disse assim, cara, então essa é uma realidade que envolve todos nós, ninguém fica de fora. Eu digo, ninguém fica de fora. Se você olhar, por exemplo, vamos assim, a nossa raciocínio e a nossa inteligência. Quais são os pecados que você sente uma inclinação maior? Aonde você é mais assediado? Sim. Então, assim, a gente começa daí, porque não é à toa. Isso não é jogado a esmo, então, determinados vícios de comportamento vão ser destinados a você, outros vão ser a mim de forma aleatória. Aí, por isso, quando nós falamos do mapeamento espiritual familiar, porque você vai encontrar determinados fracassos morais na história da nossa família, tá certo? Sim. Das nossas famílias. Então, é aonde nós começamos a entender, né, por que essas coisas acontecem comigo, por que eu tenho essas inclinações, é onde eu me sinto vulnerável, né? E aí eu tenho que buscar de Deus, obviamente, que vigilância, eu tenho o recurso, né, do sacrifício de Cristo. E aí eu quero adiantar uma coisa, até dizer que a morte de Jesus na cruz, ela pagou o preço de todos os pecados que nós cometemos no passado, no presente, e vamos cometê-los até o final da nossa vida. Então, isso é para dizer que o recurso espiritual, para que nós não fiquemos mais à mercê de domínio e governo das trevas, já foi efetuado. Eu tenho que me apossar propriamente disso. Eu tenho também que treinar em mim mudança de comportamento, porque quando você é tocado pela misericórdia, pela graça de Deus e se arrepende, como você falou, meu espírito é recriado, né? Sim. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez o homem alma vivente. E lá em Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão, espírito vivificante. Então, nós fomos reconectados em Cristo. Porém, a humanidade, ela desenvolveu vícios de comportamento. E existem inclinações, tendências, existe influência, e nós temos que buscar, aí entra a santificação. A Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso buscar de Deus sempre vigilância com a minha vida e orar e prestar atenção naquilo que aparece de forma cíclica e contínua, e se eu não consigo dar conta, eu vou buscar alguém para me ajudar nesse processo. Sim. Tá certo? Por isso que não vale, perdoa os meus pecados. Meus pecados é vago. Fala assim, perdoa a mentira. Perdoa porque eu tenho a mente promíscua. Perdoa porque, Senhor, eu estou acostumado a julgar a pessoa, eu sou crítico. Né? Existem tantas coisas. E você vai encontrar na história familiar, muitas vezes, o pano de fundo. Tá certo? Outras coisas nós mesmos desenvolvemos, né? A Bíblia fala que as más conversações corrompem bons costumes. Então, nem tudo é herança familiar. São patologias que eu mesmo estou desenvolvendo. Sim. Patologias espirituais que eu mesmo estou desenvolvendo. Então, é preciso ter cuidado. Mas quero dizer, de antemão, que o sacrifício de Jesus, ele foi pleno e total. Ele pagou o preço do pecado que estava sobre nós. Então, ele é atemporal. Deus não vive preso ao nosso tempo, Kairos, né? Cronos. Ele vive no Kairos, onde, para ele, para nós, a nossa realidade daqui a 1 ano, 2, 10, que irá acontecer, Deus já está vendo isso no presente. Tá certo? Então, o sacrifício de Jesus, ele pagou o preço de qualquer pecado que você tenha cometido
Você não precisa viver assustado, assustada. Você não precisa viver à mercê de verdugos emocionais e espirituais que tentam te atormentar com pensamentos de que você não foi convertida, de que você não vai para o céu, de que não houve arrependimento sincero, que você é muito pecador. Isso é tudo mentira do inferno. Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Nenhum desses pecados tem poder sobre a sua vida em Jesus Cristo. Agora, nós temos que continuar a nossa vida aqui. É uma luta constante. É uma luta constante, tá certo? Então, assim, é que a gente está falando muito sobre a questão, né, das batalhas, da guerra espiritual, trazendo uma noção espiritual de uma realidade que nos acomete, mas essa é uma verdade que sobrepuja as outras. Creia nisso, meu querido, minha querida. Você foi lavada no sangue do Cordeiro. Sobre você não pesa, não há nenhum peso condenatório. Jesus Cristo pagou o preço que pesava sobre a tua vida. Tá certo? E ele tem um subsídio diário para você lidar com as suas debilidades. Se você não dá conta, peça ajuda. Tá certo? Eu costumo dizer também o seguinte: crente, para ter vida saudável, tem que ter um relacionamento de confiança com seu pastor. Tá certo? Seu pastor precisa te conhecer. Você precisa ter alguém para quem você preste conta. Para que você seja, para quem você seja transparente, tá certo? Sim. Então, isso aqui é um exercício que às vezes a gente ignora e muita gente, não, vou viver minha vida e tal, porque se eu falar, né, Lucília, vai me olhar diferente. Sim. Quando eu vou falar assim para você, de mim. Quando uma pessoa chega para mim e me conta algum fracasso moral, vou dizer assim, de forma bem clara, eu me sinto, primeiro, extremamente honrado por ser julgado digno de ouvir dessa pessoa algo que é muito pessoal. Sim. E ela olhou para você e julgou. Então, eu faço uso dessa atribuição sacerdotal com muito zelo. E tem coisas que nem minha esposa sabe, como ela também, ela é pastora e ela é pastora mesmo, ela, assim, ela abraça, ela mergulha de cabeça, ela cuida de muita gente e ela fica lá, ela não tem que me contar. Às vezes, em determinadas situações, a gente troca para poder, quando vai acrescentar, e eu faço isso com o consentimento da pessoa. E a segunda coisa que eu olho para uma pessoa que se expõe com grande admiração e procuro reforçar isso para ela. Eu digo para ela, olha, se eu já te olhava com bons olhos, se eu considerava você uma pessoa tão especial, agora a minha credibilidade com você aumentou, porque só pessoas verdadeiras têm coragem de se expor. Só crentes tratados e convertidos por Deus têm coragem de se expor, de não reter, porque realmente estão em busca de cura e de libertação. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Pastor Ralph ajudou a direcionar agora a nova etapa da nossa conversa, porque nós então podemos afirmar que a herança que recebemos a nível familiar é somada à nossa responsabilidade de renunciarmos, de fazermos um compromisso com Jesus, levarmos essas mazelas à cruz e sermos libertos. Então, louvado seja Deus que há solução. Deus, com certeza, glória a Deus. A solução. Podemos ter uma vida liberta de situações por consequência que recebemos e daquelas mazelas que nós mesmos cometemos. Porque Lucília, pensa as pessoas que às vezes se convertem. Eu fui salvo aos 9 anos. Eu digo para você, a minha conversão, eu tenho plena convicção que a minha conversão se deu aos 9 anos e graças a Deus por isso.
Em outro momento a gente pode compartilhar, graças a Deus, eu fui alcançado e como Deus me preservou, como Deus cuidou da minha vida, tá certo? Agora, tem pessoas que vão se converter já adulta e fizeram muitas coisas e tem vergonha do seu passado, entendeu? Tem coisas que a pessoa sente o peso, né? Às vezes se sente assim, o pior dos pecadores. Sim. Cara, olha para a cruz. A cruz, a Bíblia fala que ele expôs ao desprezo e à vergonha todo o principado e potestade, triunfando deles na cruz. Triunfando por quê? Porque nem todo o inferno reunido pôde mais subjugar quem verdadeiramente se aproxima de Deus, quem está aliançado com Cristo, sabe? O inferno todo reunido não pode assim, exercer nenhum tipo de influência. Nenhum tipo de influência. Mais nada. É tudo mentira, é aqui na mente. O diabo trabalha muito na mente. Sim. E ele faz você não se sentir amado, não se sentir puro, não se sentir digno, não se sentir limpo, mas isso está tudo aqui na tua cabeça. Aí entra a cura também, né? Aí é um processo de cura. Interessante que uma das pessoas queridas que estão comentando, um dos comentários é o texto bíblico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa. Quando nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos, mas é importante, eu quero ressaltar isso, como nós erramos em outros momentos, libertação é todo dia. Quando nós identificamos algo que precisa ser quebrado na nossa própria vida, ou identificamos algo de herança geracional, ali precisamos aplicar o sangue de Jesus. Ali precisamos fazer distinção entre o nosso passado, inclusive passado familiar, e o nosso momento atual. Então, libertação é todo dia. Quando precisamos lembrar que, para acontecer libertação, é necessário, primeiro, o arrependimento. Precisamos ter arrependimento. Precisamos parar aquilo que estamos repetindo. A Bíblia deixa claro que iniquidade é um pecado que se repete, e se repete, e se repete. Então, precisamos de arrependimento. E arrependimento dói. Porque nós, muitas das vezes, temos que deixar coisas que a nossa carne gosta. Mas precisamos do arrependimento. E depois do arrependimento, precisamos da confissão. Precisamos lembrar que precisamos confessar. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas precisa haver confissão. E depois, sim, recebermos o perdão. E, pastor, e como é difícil para algumas pessoas se perdoarem. Às vezes a gente consegue, pela autoridade do Senhor, perdoar o outro, mas às vezes, em muitas situações, temos a dificuldade de nos perdoar, e como isso é importante. O pastor pode citar, a gente está caminhando, eu acho que a gente tem ainda uns 15 minutos, no máximo, né, na nossa live. Eu acho que pelo Instagram é 1 hora, eu estou aqui tentando monitorar. O pastor poderia citar, para facilitar ainda mais o entendimento das pessoas, o tipo de pecado, iniquidade, que normalmente é mais comum acontecer. A gente escuta pessoas, a gente recebe pessoas, e algumas mazelas são bem comuns de virem na visitação geracional. Até para facilitar o entendimento das pessoas que estão ao acesso da live e delas identificarem na sua própria família, né? A nível da história familiar, o que é que vem se repetindo? Acho que eu poderia falar algo nesse sentido.
Assim, se a gente for analisar assim, é complicado, porque cada família tem uma história, mas como a gente é brasileiro, né, a gente vai encontrar muitos casos de envolvimento espiritual, e aí tem herança de várias religiões. Eu vou evitar de citar nome, tá Sim, certo? Mas religiões, por exemplo, e muitas vezes são alianças que são feitas com essas entidades, né? E aí você vai ver uma coisa chamada secretismo religioso, porque numa religião aquela entidade se apresenta com um nome, em outra religião ela se apresenta com outro, mas é o mesmo espírito atuando. E você vai ver, por exemplo, uma contrafação, porque uma determinada personalidade ou divindade, numa determinada religião, promete ser chamado de casamenteiro, mas ele vai fazer exatamente o oposto. sim, Entendeu? Você vai ter uma sequência de divórcio, de fracasso do relacionamento, tá sim. certo? E Então, eu sim. falo. Então, o pastor, por exemplo, começa ilustrando, como exemplo, que situações lá atrás, na nossa família, de abertura de uma legalidade em relação, por exemplo, a divórcio, a vontade de Deus é que sejamos uma só carne pelo casamento até que a morte os separe. Passamos a ser Sim. um. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, mas a gente também sabe que a Bíblia diz que pela dureza de coração a carta do divórcio é concedida. Então, quando a gente tem lá atrás, em determinadas famílias, uma quantidade significativa de divórcio, e isso vem passando como um legado ruim, um legado que não seja bênção na vida da família, nós podemos dizer, por exemplo, que é necessário renunciar essa cadeia de divórcios que vem ao longo da família. Você tem, por exemplo, quando uma pessoa invoca uma entidade, a Bíblia condena, né? Sim. A Bíblia condena. Não terás outros deuses diante... A Bíblia fala, nos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Aí você tem, assim, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura de semelhança alguma que há no céu, na terra, nas águas e na terra embaixo das águas. Não as adorarás, não as servirás, não lhes dará culto. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, não farás para ti imagens de escultura de semelhança alguma do que há, primeiro, no céu. Aí vamos falar assim, Jesus está no céu? Jesus está no céu. Não está? Sim. Maria está no céu, não está? Pedro está no céu, não está? Pois é, a Bíblia diz para eu não fazer imagem de escultura dele. Sim. Não as adorarás, não as servirás, não lhe prestará culto. Está lá no texto bíblico. Sim. Então, existem outras implicações que são mais complicadas. Por exemplo, numa determinada religião, existem pactos que são feitos com a pessoa inconsciente. E aí é um processo de libertação mais complicado, mais complexo. Muita coisa está relacionado à questão espiritual por herança do nosso próprio país. Nosso país tem uma herança muito forte numa determinada religião e os espíritos que são invocados nessas religiões, nessa religião, eles também são invocados em outra religião parecida. E aí você tem isso aí já abre um leque para um monte de coisa. Mas eu poderia também não ficar só nisso. Por exemplo, existem questões que envolvem assassinatos. Sim. E aí você tem pessoas que, assim, tem um ciclo de abortos na família. Sim. Tá certo? Pessoas com câncer, pessoas com doenças terminais, doenças graves. Pastor, eu identifico nas histórias, né, que as pessoas confiam
né? Mas às vezes eu identifico, por exemplo, acidentes repetitivos, mortes prematuras. Existem famílias que vêm com uma cadeia de vício muito grande, alcoolismo visitando as gerações, né? Acidentes que se repetem, causas estranhas que a gente não consegue entender de forma natural, porque se repete de forma muito frequente. Então, nós ali... Vamos falar de pecados mais brandos. Mentira. Sim. Tem gente que vive com mentira com muita facilidade. Sabe? Aí você tem o chamado 7-1. Sabe? Aquelas pessoas, sabe aquele comportamento? Por que tem pessoas que compram e não pagam? Já viu? Eu fui numa loja comprar material para a igreja, eletrônico, e eu fui levado por um pastor. Sim. Aí o rapaz da loja olhou para mim e falou assim: pastor, eu nunca lhe vi. Mas porque esse pastor está te apresentando, olha só, eu vendo o que o senhor quiser aqui, da forma como o senhor quiser pagar. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa. Ele estava com um paco de cheque assim, devolvido, tudo de crente. Que pena, né? Que triste. Não, que tragédia. Sim. Que tragédia. Sabe por quê? Porque a pessoa acha, ela releva como se fosse uma coisa que assim, ela não dá a devida dimensão. Sim. Aquilo é normal, é culturalmente, para ela, é culturalmente normal. E você acha que isso que é uma coisa dela só? Provavelmente não. Sim. Está entendendo? Sim. E é comum, né? Tem pessoas, por exemplo, na igreja acontece muito. Vai ver as cantinas da igreja, tem aquele famoso caderninho. Sim. O camarada vai lá, pega, come. Eu sou muito distraído. Eu sou muito distraído. Então, eu tenho que ficar sempre perguntando, de vez em quando eu vou lá falar. Agora não, que com pandemia não tem mais cantina, não tem nada. Mas acontece que, quando isso se torna habitual em tudo, a gente compra e não paga, compra e não paga. Cara, isso está errado. Sim, pois Está errado. Pois é. Então, assim, eu estou falando porque, às vezes, a gente está falando de pecados que são mais pesados sob o ponto de vista da dramaticidade espiritual, porque envolve pacto, aliança com treva e tal. Mas se a gente trouxer para o escopo da vida cristã diária uma série de comportamentos que nós alimentamos pensando que estamos bem na fita, vamos dizer assim, mas não estamos. Nós estamos abrindo porta para demônios. Então, é aí que a gente precisa. É muito difícil. É muito difícil. Quando o pastor sinalizou a questão das pessoas que não têm compromisso de cumprir a palavra que empenharam quando compraram alguma coisa. Na verdade, essa semana eu até falava disso com mais de uma pessoa, né? O quanto é grave a falta de compromisso das pessoas em saldar aquilo que devem, né? Em cumprir. E às vezes isso é um legado ruim que vem realmente também visitando gerações, defraudando financeiramente o outro, né? Deixando o outro, às vezes, numa situação complexa, porque ele está aguardando aquele retorno, né? Fruto do seu trabalho, e realmente causa um desastre muito grande. E a gente percebe pessoas que são totalmente descontroladas a nível financeiro. E aí, biblicamente, a gente vê uma referência a Mamon, né? Que é ligado aí às finanças, é ligado ao dinheiro. E é claro que, como diz o pastor Cote, eu não tenho que procurar o que não existe, né? Mas se eu percebo que na herança geracional, na herança espiritual da minha família, existe essa repetição, eu quero frear essa herança em mim. Eu não quero, eu quero renunciar a essa herança. E que a partir de mim, as pessoas, por exemplo, que têm filhos, né? Que a partir de mim, a minha herança seja uma herança bendita,
Até 1000 gerações. Sim, sim, que alcance 1000 gerações, né? Eu quero... Até 1000 gerações. É o texto de Deuteronômio. É isso, mas na verdade, o texto de Êxodo, pastor, lá, em Êxodo 20, o verso 6, ele continua assim. Ele diz no 5 que o Senhor visitará a iniquidade, né, dos pais nos filhos, até terceira e quarta gerações, mas ele alcança com graça, com misericórdia, com bênção, até 1000 gerações. E nós precisamos inaugurar na nossa vida e na vida da nossa descendência uma geração com herança de bênção, com herança bendita. E como podemos fazer isso, pastor? Porque nós estamos caminhando para terminar a live. Eu penso que já está quase no final. Como que a gente pode, aí, em poucos minutos, resumir? O irmão já falou da cruz, o irmão já falou de Jesus. Então, nós precisamos lembrar as pessoas que identificaram nessa live situações familiares que chegaram nela, ou situações dela própria, pela sua própria responsabilidade, que não conseguem resolver sozinhas. Essas pessoas precisam procurar ajuda. Se elas estiverem no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Congregacional Bet Shalom, na Rua Alfenas, pode ajudar através do Ministério Pastoral, da pastora Zezinha e de outros irmãos que estão lá. Com certeza. Aqui em Cachoeiro, nós temos algumas igrejas, não são muitas igrejas que trabalham com um ministério específico de libertação, mas nós temos algumas casas de oração, algumas igrejas que trabalham com libertação, e o Ministério Edificando Lugares Assolados também pode contribuir, juntamente, claro, com pastores dessas igrejas. Peça ajuda. Eu quero já deixar o meu e-mail, já que é algo tão particular que certamente não ficará nos comentários, mas o meu e-mail para as pessoas que estão aqui em Cachoeiro, nos distritos, nos lugares próximos, é Lucília, LuciliaMGS@hotmail.com. E eu gostaria que o pastor fizesse suas considerações finais, apontasse aí para a cruz, desse uma palavra sucinta, porque nós já estamos bem no final. Só forçar. Então, eu vou bater logo de frente e dizer: só existe libertação na cruz, tudo converge na cruz. Glória a Deus. Outra coisa, Deus escolheu Moisés para libertar um povo, sabe por quê? Porque ele era o único homem livre, e só homens livres podem libertar cativo. Glória a Deus. Um cativo não pode libertar outro, só homens livres. Deus está procurando homens livres. Então, o nosso processo começa agora. A gente vai buscar em Deus. Vamos buscar, nós temos os recursos, nós temos pessoas muito boas, tem muito homem de Deus, falam muito mal da igreja, mas tem muito homem sério, tem muito homem de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores. Eu amo ser pastor, é um privilégio ser pastor, e eu vou defender os pastores com todas as minhas forças, porque eu sei o preço que se paga para ser pastor. E tem pessoas perto de você que podem te ajudar. Mas só fortalecendo. É na cruz, irmãos. É com a nossa confissão, é com arrependimento sincero que Deus vai libertar, vai curar, vai fazer. É um processo contínuo. Estamos com uma plaquinha, estamos em obra até o final da nossa vida. Vai ser assim. Tá? Eu continuo buscando a minha cura, a minha libertação, a minha purificação, a minha santificação. Continuo identificando os sintomas do velho homem querendo de vez em quando surgir, mas eu estou em busca, irmão, como você. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, nós estamos terminando, eu acho que o Instagram vai cortar a gente a qualquer momento, então eu quero agradecer a sua vida, o seu ministério. Muito obrigada, fica aí o convite no ar para outras lives, vamos acessar pelos canais possíveis. Agradeço a pastora Zezinha, querida do meu coração, está conosco também online.
né? E agradeço a todos vocês. Nesse momento, temos algumas pessoas conosco. Agradeço a todas as pessoas que estão conosco agora. Deus lhe deu uma porção sobrenatural, especial nessa hora. Clarifique a sua mente, seu coração, e que você tenha força para erguer a cabeça e buscar ajuda, porque o Senhor deseja a sua libertação plena, que é perfeitamente possível em Jesus. Deus abençoe a sua vida e a todos que estiverem conosco futuramente, participando desta live, que vai ficar no canal. Essa live ficará no canal Lucília Maria, Ministério Edificando Lugares Assolados. Pastor Ralf. Meu e-mail é ralfservo, Ralf, R-A-L-P-H. Zezé, bota aí meu e-mail, ralfservo@yahoo.com.br. Minha esposa está aí, eu pedi para ela colocar. Pode nos precisar da gente aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para servi-los. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada. Será que dá tempo de orar ainda? Sim, amado. Ainda dá tempo. Então, você que está aí conosco, nos acompanhou, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela coragem que o Senhor teve diante daquele terrível desafio que foi a cruz. E nós nos apropriamos das realidades que a cruz nos trouxe como um legado, como uma herança espiritual verdadeira e genuína, que nos dá a certeza de que nós não carregamos sobre nós nenhum resquício de maldição. Fomos salvos pela graça e pela misericórdia do teu sangue derramado naquele dia. E eu peço, Senhor, que tu alcances agora cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, para que eles tenham convicção em suas vidas, que eles partilham dessa herança, que essa herança também foi destinada a cada um deles, e que eles podem lançar mão desses recursos a todo instante, a começar de agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Fica na paz. Paz.